as últimas páginas dele, quase entrando em Marcos. Glórias a Deus. Amém? O verso 51 diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Amém? Solte aí, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, que o Senhor está nos concedendo nessa noite, ó Deus, de poder estar aqui na Tua presença, de poder Te adorar, Te louvar, Te glorificar. Meu Deus, obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui por causa do Senhor, não é por causa da placa da igreja, não é por causa de mim que esse povo está aqui. Meu Deus, nós todos estamos aqui por causa do Senhor, porque é o Senhor que cura, liberta, é o Senhor que transforma, é o Senhor que muda a história, é o Senhor que batiza com o Espírito Santo, é o Senhor que salva. Meu Deus, e o Senhor faz isso por meio da Tua palavra. É a Tua palavra que tem poder, Senhor, para abençoar a nossa vida. E aqui nessa noite todos nós, Senhor, estamos carentes da Tua palavra, estamos precisando, Senhor, de ouvir o Senhor falar ao nosso coração, estamos precisando, meu Deus, de entender, meu Pai, a Sagrada Escritura. Então, meu Pai, venha abrir a nossa mente, venha nos dar espírito de entendimento, ilumina os nossos pensamentos nessa noite, ilumina a nossa mente, Senhor, para que nós venhamos entender, meu Pai, o que é que o Senhor quer falar em nosso coração. Não deixa, meu Deus, ninguém sair daqui sem que o Senhor fale de forma clara, sem que o Senhor fale de forma simples. Eu não quero falar bonito para ninguém, eu só quero que esse povo, Senhor, aprenda a Tua palavra, entenda ela nessa noite e saia daqui com ela no coração, e saia daqui com ela na mente, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te peço humildemente, usa a minha vida, Senhor, fala através da minha boca, me usa, Pai, que eu venha ser um canal de bênção nessa noite, na vida dessa pessoa. Coloca na minha boca as Tuas palavras, para a honra e a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço nessa noite. Os irmãos vão falar assim: meu Deus, fala comigo nessa noite, porque eu vim aqui não para ouvir o pastor Johnny, mas para ouvir o Espírito Santo falar. Amém. Pode aplaudir Ele nessa noite. Louvado seja Deus, agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Nessa noite eu queria falar a respeito do véu. Glória a Deus. Nós lemos um versículo que fala sobre o véu. A Bíblia diz que na hora nona o véu se rasgou de cima a baixo, de baixo a cima. E eu queria falar um pouco sobre esse véu. A Bíblia diz que o véu se rasgou. Mas que véu que rasgou? Rasgou como esse véu? Às vezes nós ouvimos falar a respeito do véu que rasgou e começamos a criticar outros irmãos que põem o véu na cabeça. E enfim, esse véu que eu vou falar nessa noite não é do véu que usa na cabeça, é do véu que separava nós da glória de Deus, é do véu que separava nós do Espírito Santo. Só que antes de eu explicar como que esse véu rasgou, eu quero te explicar primeiro claramente o que é o véu, o que significa o véu. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala no livro de Êxodo que Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo. O tabernáculo era como se fosse um lugar aonde as pessoas entravam para cultuar a Deus. As pessoas entravam para adorar ao Senhor. E lá no tabernáculo, ali existia 3 lugares que era separado. A Bíblia fala ali que dentro do tabernáculo existia o pátio do tabernáculo, aonde todas as pessoas podiam entrar dentro desse pátio. E ali também existia a sala dos santos, era onde as pessoas entravam para poder adorar o Senhor, para poder cultuar a Deus, para poder cantar louvores ao Senhor.
E também existia ali outro lugar chamado Sala do Santo dos Santos, ou o Santuário Santíssimo dos Santos. Existia essa pequena sala, e dentro dessa sala do Santo dos Santos era colocada uma mesa, e em cima dessa mesa estava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ali representava naquela época a presença de Deus. Então a presença de Deus, ela vinha sobre a Arca da Aliança. Mas essa arca, ela era colocada dentro da sala do Santo dos Santos. Ela ficava lá dentro. Somente o sumo sacerdote podia entrar dentro da sala do Santo dos Santos. E ele somente entrava lá de ano em ano para oferecer sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Ali existia a sala dos Santos dos Santos. Louvado seja Deus. Ali existia a sala dos Santos dos Santos. Glória a Deus. E também existia o véu que separava a presença de Deus do homem. Ninguém podia entrar dentro da sala dos Santos se não fosse o sumo sacerdote. E de ano em ano. E quando o sumo sacerdote entrava dentro da sala dos Santos, ele tinha que entrar ali amarrado um chocalho na cintura e uma corda bem grande que ficava segura pelas pessoas. Então ele ia lá, passava pelo véu. O véu era uma cortina grossa, que era colocada, duas cortinas, que era colocado sobre a porta da sala dos Santos, como se fosse uma salinha assim. Aí tinha a cortinona, duas cortinas grossas, e ele entrava e as pessoas ficavam seguras ali com a corda. Porque se acontecesse do sumo sacerdote morrer lá dentro da sala dos Santos, eles tinham que puxar com a corda, ninguém podia entrar para tirar. Só que durante o sino estivesse tocando, o chocalho estivesse tocando, ele sabia que ele estava vivo lá dentro. Mas quando o sino parava de tocar, aí ele sabia que ele tinha morrido e pegava e puxava. Agora, por que é que as pessoas não podiam entrar dentro da sala dos santos? Por causa de uma coisa: o pecado. Porque o pecado separava o homem da glória de Deus. O pecado separava a humanidade da presença do Senhor. E o sumo sacerdote, para entrar lá uma vez por ano, ele tinha que se consagrar muito, ele tinha que jejuar muito, ele tinha que obedecer tudo ali para estar em santidade, para entrar dentro da sala dos Santos dos Santos, para orar a Deus pedindo perdão ainda pelo pecado dele e pelo povo. Quando o sumo sacerdote entrasse lá no pecado, ele morria. Porque a Bíblia diz que a presença de Deus é um fogo. Deus é fogo consumidor. E quando a pessoa está no pecado, a presença de Deus manifestar de forma poderosa mata ela na hora. A pessoa não suporta, porque o fogo de Deus consome. E se a pessoa está mergulhada no pecado, a glória de Deus desce, a pessoa morre. E Deus é tão misericordioso que Deus colocou uma barreira entre o pecador e ele, para não correr o risco do pecador chegar na presença dele e morrer. Porque se a pessoa chegasse, se qualquer pessoa entrasse dentro da sala dos santos, aonde ficava a presença de Deus, ele morria na hora. Quem descumprisse o mandamento na hora era punido, era fulminado pela presença de Deus. E Deus é tão misericordioso que Deus fez esse véu para separar a humanidade dele. Mas não era a vontade de Deus que a humanidade estivesse separada dele, mas era a culpa do pecado. O pecado separava as pessoas de Deus. As pessoas que estavam no pecado não podiam sentir a presença de Deus, não podiam ter intimidade com Deus, não podiam ter comunhão com Deus. Naquela época, irmão, quando alguém quisesse ouvir a Deus, tinha que ir atrás de um profeta, mandar o profeta subir o monte, pagar o preço, orar e perguntar a Deus o que aquela pessoa queria. Depois a pessoa voltava lá e perguntava para o profeta o que Deus falou. Porque naquela época Deus só falava com os profetas. Deus não manifestava na vida de todos. Era especificadamente. Por causa de quê? Do véu. Então qual que é o significado do véu? Separação. Quem tem entender de glória a Deus? O significado do véu é a separação. O véu que separava o homem de Deus e Deus do homem. O homem não podia ter intimidade com Deus por causa desse véu. Então o véu simbolizava o pecado. Quem lembra, quem conhece a história de Adão aqui? A Bíblia fala que Adão, ele vivia na presença de Deus. Não tem vergonha não, viu? É bom o cachorro vir também. Não entrou na arca com o animal e tudo.
É benção para a glória de Deus. Olha para vocês verem, a Bíblia diz que Adão, ele vivia na presença de Deus. Adão tinha intimidade com Deus. Adão tinha comunhão com Deus. Ele sentia a presença de Deus. Ele conversava face a face com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Só que a Bíblia diz que quando Adão pecou, o que aconteceu? Adão foi expulso da presença de Deus. E o pecado separou Adão de Deus. Adão não enxergava mais a Deus como enxergava antes. Adão não sentia mais a presença de Deus como sentia antes. Adão não tinha mais aquela intimidade com Deus que ele tinha antes. Ele não tinha mais aquele relacionamento com Deus como tinha antes, porque o pecado entrou. E se o pecado entrar, separa a pessoa de Deus. Então a pessoa, quando ela está no pecado, ela não pode sentir a presença de Deus. Ela não pode sentir a graça de Deus. Ela não pode ter um relacionamento com Deus. Mas o interessante, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo vem nessa terra, e Ele veio cumprir uma obra, e essa obra que Jesus veio cumprir foi perdoar os nossos pecados, foi carregar o nosso pecado, que era um pecado que separava nós de Deus, que não deixava nós ter intimidade com Deus. Lá em Romanos 5, não lembro o versículo, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A palavra destituir quer dizer separado, foram expulsos. Mas Jesus veio cumprir essa obra, que é arrancar o pecado de nós, que era aquilo que nos separava de Deus, aquilo que impedia de você ter intimidade com Deus, aquilo que impedia de você entrar dentro da presença de Deus. Jesus veio tirar. E o versículo que nós lemos, a Bíblia diz, Mateus 27, 51, que quando Jesus está pregado na cruz, Ele está sendo crucificado. Ali Jesus estava carregando o meu e o seu pecado. Ele estava carregando a minha e a sua iniquidade. Ele estava levando a minha e a sua enfermidade. A Bíblia fala em Isaías 53 que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Foi sobre a carne de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus Ele ora, Ele entrega para Deus o seu Espírito. No exato momento que Jesus Ele morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, de baixo a cima. Aquilo que separava o homem de Deus, que separava a mulher de Deus, foi rasgado para a glória de Deus. E a partir desse momento que o véu foi rasgado por causa do sacrifício de Jesus, hoje você pode ter intimidade com Deus. Hoje você pode entrar na sala do Santo do Santo. Hoje você pode ter um relacionamento com Deus. Você pode sentir a presença. Você pode ter intimidade. Você pode ouvir Deus falar. Você pode falar com Deus. Hoje, irmão, aquela presença que era dentro da sala sobre a arca de Deus, ela hoje não está mais na arca. Ela não está mais em templo feito por parede, mão de homem. Sabe onde essa presença está? Ela está em você. Ela manifesta em você. Em 1 Coríntios capítulo 6, louvado capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo chegou para a igreja de Corinto e falou assim: vocês não sabem que vocês é o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Hoje nós somos a casa de Deus. Hoje não precisa mais ter aquela resenha de será que é só o pastor que pode entrar na presença de Deus? Todos nós podemos. O preto, o amarelo, o branco, o índio, qualquer um pode entrar na presença de Deus. Hoje você não precisa mais ficar correndo atrás de profeta para ver o que Deus quer falar com você. Você pode fazer o que Jesus falou em Mateus 6,6. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em teu Pai secreto, Ele te recompensa publicamente. Hoje você pode entrar no seu quarto e buscar intimidade com Deus. Você pode ter uma comunhão com o Espírito Santo. Você pode ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você pode ter as revelações de Deus. O Espírito Santo pode te revelar. E o que Ele mais quer é ter intimidade com você. O que Ele mais quer é ter um relacionamento com você. É ter comunhão. Sabe? É conversar com você. É ouvir você. Ele quer ter esse relacionamento. Porque o véu já rasgou. Só que é o seguinte. Eu entro na presença de Deus a partir do momento que eu me arrependo do pecado. Porque é o pecado que me separa da glória de Deus. É o pecado que me tira da presença de Deus. Mas quando eu me arrependo do pecado e acredito no sacrifício de Jesus, louvado seja Deus,
Deus te coloquei hoje, viu, varão? Quando eu arrependo do pecado e acredito no sacrifício de Jesus, os meus pecados é perdoado, eu entro na presença do Senhor. Mas se eu continuar vivendo a prática do pecado, vivendo na prática da carne, eu não vou conseguir sentir a presença de Deus. Eu não vou conseguir ter intimidade com Deus. A minha oração parece que não vai ser ouvida. Eu não vou conseguir ser tocado. Eu não vou conseguir sentir a graça de Deus. Porque se Deus é Espírito, Deus não é um Deus invisível que é mentira. Deus existe. Ele está aqui em Espírito no nosso meio. Só que se Deus existe, eu posso sentir a presença dele. Se Deus existe, eu posso sentir o toque dele. Mas por que tem pessoas que não sentem a presença de Deus? Talvez, tem duas possibilidades. Pode ser que essa pessoa, ela vem para a igreja, mas ela ainda não arrependeu dos seus pecados. Por isso ela não sente a presença. Ou pode ser que essa pessoa até arrependeu dos seus pecados, mas ela não buscou um relacionamento com o Espírito Santo. Ela não desenvolveu a comunhão. Porque tem pessoas que estão aqui nessa noite, você tem a presença de Deus. Você entregou sua vida de verdade para Jesus. Só que você não sente a presença. Você não tem intimidade com o Espírito Santo. Você não consegue perceber Deus na sua vida, porque você não dedicou a uma comunhão com Ele. Você não dedicou um relacionamento com Ele. Mas nessa noite, querido e querido, o Espírito Santo está te ensinando a buscar intimidade com Ele. Você pode sentir, o véu foi rasgado. Você pode ser batizado com o Espírito Santo. Gente, pensa, será que é só o pastor que pode falar em línguas estranhas? Será que é só o pastor que pode orar em língua? Não, você pode. Será que é só o pastor que pode ter dom de expulsar demônio? Pode ter dom de curar enfermo? Será que é só o pastor que pode ter? Não, irmão, você pode. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E Deus está distribuindo dons na vida daquelas pessoas que creem. Deus está batizando com o Espírito Santo aqueles que querem, aqueles que creem nessa promessa. Deus está enchendo pessoas com a presença, aqueles que acreditam. Porque o véu foi rasgado. Lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz que eu posso entrar hoje com ousadia dentro da sala do Santo dos Santos. Sabe que sala é essa? É a presença de Deus. Eu posso entrar com ousadia. Eu posso chegar e falar: Deus, obrigado pela tua presença. Tem uma oração que as pessoas fazem muito errado. Eu vou postar esse vídeo até para pastores certos, porque eu aprendi, eu também falava errado. A gente não mania falar assim: Deus, eu vou entrar na sua presença. Então, se você está orando que você vai entrar, então você está fora, né? Então você vai para o inferno. Quem está fora vai para o inferno. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você até a consumação do século. Você dorme com o Espírito Santo, você acorda com o Espírito Santo, você vai trabalhar com o Espírito Santo. Tudo que você faz, a presença de Deus está dentro de você. Então, quando você aceita Jesus, se entrega, você não precisa falar: Deus, eu estou entrando na sua presença. Não. Você tem que falar: Deus, obrigado. A Bíblia diz que eu posso entrar com ousadia. Obrigado, porque hoje eu tenho a presença do Senhor. Obrigado, porque hoje o Espírito Santo habita em mim. Obrigado, porque o Senhor enviou o Espírito Santo. Obrigado, porque hoje eu estou na tua presença. Meu Deus, muito obrigado, porque eu creio. É assim que nós temos que orar. Porque se você se entregou para Jesus, arrependeu do seu pecado, você já está na presença de Deus. Agora, se eu falar assim: Deus, deixa eu entrar na sua presença, aí você está lascado. Uma hora você está, outra hora você não está. Então você está mais do que desviado. Só entra de vez em quando. Então você está na presença. Você está na presença de Deus. Só que você tem que despertar essa presença dentro de você, meu querido. Você tem que despertar essa presença, essa glória. Porque dentro de você foi colocada uma brasa de fogo. Foi colocada uma brasa. E essa brasa é você que tem que aquecer ela. Todo mundo conhece um fogão de lenha aqui? Levanta a mão. Fogão de lenha, que esse fogão é bom. Faz uma comida, tem uma gente que faz uma comida gostosa ou comida boa. Quando o fogão de lenha está lá aceso, ele apaga, ele não apaga de uma vez, porque que fica brasa, né? Se você vir ali, eu lembro minha avó ficar com um negócio lá balançando para acender o fogo. Então eu estou tentando aquecer o fogo para acender. Aí jogava os papelão, ficava mexendo, o fogo sempre vai. Ficava brasa. Então dentro de você foi colocado brasa.
Tem uma brasa dentro do seu coração, no seu espírito. Essa brasa, sabe o que é? É o Espírito Santo de Deus. Então, quando você busca comunhão com Ele, você leva uma vida de oração, você jejuma, você lê a Bíblia, você busca relacionamento, você busca santificar, essa brasa começa a se acender dentro de você. Esse fogo começa a se acender. Essa glória vai se acendendo dentro de você. E de repente vira um fogo. Esse fogo te toma e ele vem sobre você. Aí você já fica embriagado, cheio da presença de Deus. Você fica cheio do Espírito Santo. O que acontece, pastor, quando eu estou cheio da presença de Deus? Quando você está cheio da presença de Deus, você tem mais autoridade para vencer a circunstância. Você tem mais autoridade. Você não pensa em desistir. Você não pensa em parar. Você não sente um vazio no coração. Você não é aquela pessoa desanimada, você não é mais aquela pessoa fraca na oração, não é mais aquela pessoa fraca para jejuar, aquela pessoa fraca para ler a Bíblia, mas quando essa presença, ela é um fogo dentro de você, essa presença te incendeia, você acaba tendo sede, fome, e todo dia você mesmo vai falar, nossa, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que adorar, eu tenho que me santificar, porque essa presença vai despertar mais fome, mais sede dentro de você, e você vai ficando mais cheio, mais cheio, mais cheio e mais cheio ainda. O que acontece quando um fogo tá, a brasa se aquece, você joga uma lenha, acende, não é? E se você jogar mais lenha, aumenta o fogo, irmãos? E jogar um tanto de lenha, Zé, a vida inteira de trabalho de roça, você pegar um caminhão de lenha e jogar em cima de um foguinho pequeno ali, o que acontece? Vira um fogão, não vira? A presença de Deus é assim na sua vida. Se você aquece ela, se você dedica nela, se você se santifica nela, se você busca nela, se você coloca mais lenha, se você dedica, buscando intimidade, comunhão, vai chegar uma hora, meu irmão, que essa presença vai explodir dentro de você, vai explodir. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Pedro, no livro de Atos, Pedro andava pregando, Pedro estava tão cheio da presença de Deus, a Bíblia diz que Pedro passava, a Bíblia diz que o povo pegava os enfermos, aleijados, colocava na sombra de Pedro. Está vendo minha sombra passando? Colocava na sombra de Pedro, e os enfermos eram curados pela sombra de Pedro, sem Pedro fazer oração. Aí eu parei para pensar, mas peraí, que sombra é essa que tem poder? Mas pensando, não, bobo, não é a sombra de Pedro que curava, era a minha presença na vida dele que curava. O povo achava que a sombra de Pedro curava, mas quando colocava perto da sombra de Pedro, eles ficavam perto da minha presença. E eu estava tão forte na vida de Pedro que a glória manifestava sobre o enfermo e era curado. Eu falei, glória a Deus. Então, quando você está cheio da presença de Deus, irmão, você pode passar lá do outro lado da rua. Se você está cheio da glória, tem um demônio do outro lado, ele manifesta. Se você está cheio da presença, quando for alguém lá na macumba falar, o que é que você faz uma macumba para destruir o casamento dessa pessoa? Quando o macumbeiro for puxar sua ficha e ver, você chega e fala, isso aqui eu não posso mexer não. Eu acho engraçado, teve um dia que uma macumbeira, isso é um macumbeiro forte, é desse lado da Bahia aí, é chefe dos macumbeiros. Esse negócio era das férias. Minha mãe arrumou um problema com a macumbeira perto de casa, e essa macumbeira lá, não sei o que, não sei o que. Aí meu nome foi rolando nesse negócio, você vai falando de onde, não sei o que e tal. Aí essa macumbeira falou assim, mandou uma mensagem para minha mãe, lá da Bahia. A mãe estava discutindo com outra macumbeira. Aí essa macumbeira, a chefona, mandou e falou assim, olha Fátima, você mexeu com a minha filha, ela é filha de pai girino, não é qualquer chefe não, ela é filha de pai girino. Eu vou fazer macumba para você, para te matar, te enterrar viva. Agora o seu filho, eu vou deixar ele congelado, que nele eu não posso fazer nada. Queria até fazer, mas com ele eu não posso, que era eu. Aí a mãe foi ver chorando, de onde, o negócio lá, você vê de onde, não pode fazer. Calma. Foram lá e jogaram terra de cemitério na casa da minha mãe. Minha mãe estava desesperada. Eu só cheguei lá e falei, Jesus, queima esses demônios. Eu orei minha mãe e meu irmão. Foi tudo pro inferno, a macumba e tudo. Porque a presença de Deus faz a diferença. Então, se eu não tivesse a presença de Deus, o que seria de mim, meus irmãos? Eu estava enrolado, lascado no bico do urubu. Mas a presença de Deus na nossa vida não deixa enfermidade chegar em você.
A presença de Deus na sua vida. Não deixa a macumba pegar em você. Não deixa coronavírus pegar em você. Não deixa maldição, mal olhado. Não deixa nada pegar, porque a presença de Deus queima doença, queima enfermidade, queima demônio. Os demônios não suportam a presença de Deus. A presença de Deus é ela que liberta, ela que cura, ela que transforma. Mas eu preciso despertar essa presença dentro de mim. Eu tenho que despertar. Deus não quer que você sirva Ele só pela fé. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Deus quer que você venha num culto e sinta a presença. Davi sentia a presença. Ele falava assim: eu me alegrei quando me disse, vamos na casa do Senhor. Você vê que coisa interessante. A alegria nasceu no coração de Davi. Quando alguém convidou, falou: Davi, vamos lá na casa de Deus adorar a Deus. Ele falou: eu me alegrei quando me convidaram para ir na casa do Senhor. Sabe por que Davi se alegrou? Porque quando Davi chegava na casa de Deus, naquela época a presença de Deus manifestava era no salão, era no templo, não era nas pessoas, por causa do véu que não tinha sido rasgado. Mas quando Davi entrava dentro do templo lá para adorar a Deus, estava na casa de Deus, a presença de Deus descia. E quando a presença de Deus descia, Davi se alegrava, ele pulava, ele andava, ele gritava de alegria, pulava, ele expressava o quanto ele estava feliz por causa da presença de Deus. E lá dentro Davi esquecia dos problemas, ele não preocupava, ele estava feliz. Só que quando Davi saía, voltava tudo de novo. Mas ele disse: eu me alegrei quando me disse, vamos na casa do Senhor. Então, irmãos, se Davi está alegre por ele ir na casa de Deus e sentir a presença, imagina nós hoje, que a Bíblia diz que a casa de Deus somos nós, é você. Não é mais um templo de parede. Lá em Atos fala: Deus não habita em templo feito por mão de homem. Ele habita no templo feito por Ele. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a casa do Espírito Santo. Ele está dentro de você. Lá em João 14:16, Jesus falou assim: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode ver nem receber, porque não conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós. Ele falou do Espírito Santo. Ele enviou o Consolador. Ele enviou o Espírito Santo para você, meu irmão. Então tenha intimidade com Ele. Busque um relacionamento com o Espírito Santo. Converse com Ele. Separe uma hora para conversar com Ele. Ele vai preencher esse vazio na sua alma. Ele vai alegrar o seu coração. E Ele vai te batizar ainda. O que é o batismo? É a plenitude dele sobre você. Lembra da fogueirona que eu falei? A presença já vira poder, já vira plenitude. Fica sobre você. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. A Bíblia diz: Jesus falou por discípulos: João batizou vocês com água, mas em pouco dia vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz que os discípulos ficou em Atos, ficou em Jerusalém, está escrito em Atos. E a Bíblia diz que estava todo mundo ali reunido, já vou finalizar, buscando a presença de Deus. Buscando a presença. Eles já tinham a presença, mas eles estavam buscando mais da presença de Deus ainda. Buscando o batismo com poder, ou seja, colocando mais lenha. Então eles estavam todos lá buscando, reunidos, a promessa do derramar da glória de Deus, do derramar do Espírito Santo. E a Bíblia diz que de repente veio um som muito forte do alto, como um vento veemente e impetuoso. E a Bíblia diz que encheu toda aquela casa. E a Bíblia diz que pousou línguas repartidas como de fogo na cabeça de cada um deles. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Que língua, pastor? Eles começaram a orar nas línguas dos anjos, e o Espírito Santo enchendo, ia renovando, ia batizando, ia derramando, ia capacitando. E a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. O que acontece, pastor, quando alguém é cheio do Espírito Santo? Tem uma reação. Davi, quando estava cheio da presença, ele pulava, ele gritava, ele rodava, ele batia palma, porque a presença despertou uma ação em Davi. E o que acontece quando os discípulos estão lá no livro de Atos, cheio da glória de Deus? Uns começaram a cair, outros começaram a rodar, outros começaram a pular, outros começaram a bater palma. Foi aquele negócio todo. O povo que estava de fora, que não entendia sobre a promessa, sobre a presença, sabe o que eles fizeram? Olhou para dentro da igreja, da casa onde estava orando, e falou assim: vixe, está todo mundo bêbado, hein? Está todo mundo embriagado, todo mundo chapado, olha lá.
Aí Pedro, a Bíblia diz que Pedro levanta cheio do Espírito Santo. E Pedro fala assim: olha, meus irmãos e minhas irmãs, escuta essa palavra. Nós não estamos embriagados como vocês pensais, mas nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós recebemos a promessa de Deus, que está escrito no livro de Joel 2, versículo 28. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos vão profetizar, os velhos vão sonhar sonhos, os mancebos vão ter visão. Assim diz o Senhor: e eu derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Pedro falou: nós recebemos a promessa da plenitude de Deus, nós recebemos a promessa do derramar de Deus, e essa promessa está valendo para o dia de hoje, meu irmão e minha irmã. Deus quer te batizar nessa noite, Deus quer te encher nessa noite, Deus Ele quer te renovar nessa noite, Deus Ele quer que você saia daqui, alaba sua e canta, com a tocha acesa. Ele quer que você saia daqui orando em línguas nessa noite. Ele quer que você saia daqui profetizando em nome dele. Ele quer que você saia daqui cheio, mas cheio da plenitude dele. Ele quer que você receba essa graça, pois é a promessa dele para você. Mas o que é que eu tenho que fazer, pastor? Primeiro, creia na promessa, creia na presença, creia no Espírito Santo. Segundo, arrependa de todos os seus pecados, arrependa de verdade. Terceiro, abra o seu coração. Quarto, busque intensamente, mostra para Deus que você quer sentir a presença dele, mostra para Deus que você quer ter intimidade com ele. Fala para ele: Espírito Santo, eu quero te sentir, eu quero sentir essa presença que o pastor está falando, eu quero ter essa intimidade que o pastor está falando, eu quero ter esse relacionamento. Me toca, me batiza, eu não sei como que é, mas me toca, eu quero ser tocado. Mostra para ele que você está com sede nessa noite. Sabe por quê? Lá em Mateus capítulo 5, Jesus falou assim: bem-aventurado aqueles que têm sede, pois serão fartos. Você tem que ter sede para ele te encher. Se você chegar aqui e fechar seu olho e ficar só esperando orar, irmão, vai ser do mesmo jeito. Mas se você falar: Deus, eu quero, eu estou com sede, quero ser batizado, eu vim aqui para te sentir, eu creio na tua presença, eu quero ser do mesmo jeito, me transforma, você pode ter certeza, Deus vai se apoderar de ti de uma forma que nunca se apoderou. Você vai ver a glória de Deus manifestando sobre você. Davi falava assim: assim como a costa anseia por água, Senhor, eu anseio por ti. Sabe o que é uma costa anseia por água? Quem conhece a costa? Você conhece, irmão? É um animalzinho, parece uma capivara, né? Quando ela está ansiando por água, ela está no deserto, está com sede, sabe o que ela faz? Ela fica gritando: cai, cai, cai. Não sei como é que é o barulho, mas ao menos assim, não é? Ela fica gritando, ansiando pelas águas. Então seja uma costa nessa noite e anseia pela presença de Deus. Grite pela presença de Deus, grite pela graça de Deus, deixa Ele te encher.